Bora então começar a nossa brincadeira aqui. Vamos dar uma olhada nos componentes visuais para a gente poder fazer uma brincadeirinha só para ficar mais legal. Acho que uma telinha fica sempre bacana no nosso programa para a gente ver algo fora do modo texto, né? Acho que isso aqui já dá bastante interesse. Na aula passada a gente estava falando sobre a parte de interfaces gráficas. A gente começou falando sobre as janelas. A gente viu que as janelas podem ser criadas herdando através do J-frame. Então, a partir de um J-frame herdado, a gente pega todas as características que vêm numa janela. Então, é muito legal para sentar na cabeça da gente o conhecimento da herança, né? Então, você está pegando tudo que já vem lá da tua classe pai, da tua superclasse, né? Da classe a qual você estendeu. Então, é muito interessante isso daí. Aqui a Sir, gente teve... desculpa Pois não, cortar pode rapidão. falar. Eu não sei se você falou, mas as listas de exercício é para entregar que dia? Eu vou colocar um formulário para entregar elas e aí eu mando no grupo para vocês, pode ser? Tá bom, beleza. Mas aí deixa para a última semana, até segunda-feira da última semana, terça-feira no máximo, para dar tempo de eu dar uma olhada. Tá bom, beleza, sir. Beleza? Chique, então. A gente estava vendo, então, alguns componentes visuais, né? Aí, esses componentes visuais, eles nos trazem alguns métodos prontos que facilitam a nossa vida. A gente viu que, se a gente chamar o construtor da superclasse, passando uma string, isso aí é o título da nossa janela. A gente viu que as nossas janelas, elas só são trabalhadas, visíveis, quando a gente passa um setVisibleTrue. Então, a gente passa lá o setVisibleTrue, para que a gente possa ter uma aplicação rodando. Se a gente não passar o setVisibleTrue, a gente tem um probleminha. E o probleminha é que ele encerra a nossa aplicação. Por quê? Porque não tem nada que fique esperando. E aí, esse ficar esperando, a gente conversou que é sempre por causa de um tal de listener, um ouvidor, alguma coisa que fica esperando uma ação do usuário. Então, quando a gente mostra uma janela, aquela janela fica aguardando ações que a gente possa fazer. Desde o simples ato de passar o mouse por cima dela, do clicar com o botão direito, com o botão esquerdo, dar um duplo clique, arrastar, soltar. Então, tem várias ações só com o mouse que a gente pode fazer. Podemos ter ações sobre os botões, então os botões de controle de tamanho da janela, que é o minimizar, o restaurar e o fechar, então eles mudam. A gente tem um menu na barra de tarefa, na barra da janela, que se você clica com o botão direito, ele te dá várias opções, e você pode redimensionar uma janela, você pode mexer ela, navegar, minimizar, restaurar. Tudo isso daí você já consegue simplesmente pelo fato de herdar de J-Frame. Então, se você herdou de J-Frame, rodou a tua aplicação, já está funcionando. A gente passa o título dela através do super, ou se você quiser, pode chamar o super padrão, mas utilizar o método setTitle, que aí você seta um novo título para a tua janela. Tranquilo também de ser feito. A gente viu o set size ele faz com que a nossa janela tenha um tamanho inicial. A gente viu que o tamanho começa sempre a contar do lado esquerdo, lá no topo superior esquerdo é 0,0. Então, esse 0,0 daqui, a gente tem a primeira referência que é a largura. Então, ele vem para cá. Quando eu falo aqui 500, é 0, ele anda 500 pixels para a direita. E aí, 150, daqui ele desce 150 pixels. E aí ele constrói uma janela nessa areazinha. Então ele vai puxar aqui do canto, puxou, e aí ele criou uma janela nessa posição. É isso daí a ideia dele. E a gente tem algumas possibilidades, né? A gente viu que, por exemplo, a gente pode mudar algumas características da nossa janela, e a gente vai ver algumas dessas características agora. Uma delas é o setResizable. O método setResizable, ele permite ou não você alterar o tamanho da tua janela. Então, o resizable, se ele está true, a tua janela pode ser redimensionada. Se ele está false, a tua janela não pode ser redimensionada. Isso daí tem casos que é interessante. Por exemplo, se você tem uma aplicação que abre várias janelinhas e são pontos específicos de alguma coisa, você não quer que ela seja redimensionada, porque isso daí vai distorcer, vai mexer, vai fazer alguma coisa atrapalhar, você pode usar o setResizable false. E aí, nesse momento, você não vai permitir mais que a sua janela seja redimensionada. Então, setResizable, rodando esse cara para a gente ver.
Ele cria uma janela, então aqui ele andou 500 para cá e baixou 150. Essa janela daqui, vou só minimizar de trás, você vai ver, ele não muda o formato do mouse para redimensionar, né? Se você clicar com um botão, se você observar aqui os botões, né? Eu tenho aqui, ó, o minimizar e o fechar, mas eu não tenho restaurar. Então, ele pode esconder ela lá na barra de tarefas. Você pode clicar, ele vai voltar, mas você não pode maximizar. Um atalho que eu acho que vocês devem de conhecer é você dar um duplo clique na barra, né? E ela maximiza. Dando um duplo clique, ela não maximiza. Então, isso é importante. Se você clicar com o botão direito, você vai ver também que o menu suspenso, ele vai mostrar para você aqui, ó, maximizar está desabilitado. Além do maximizar desabilitado, o redimensionar também está desabilitado. Por que está desabilitado? Porque você não pode mudar o tamanho, então já desabilita. Então, são vários pontos que são legais que você mudou uma propriedade, ele dispara isso daí para um monte de local. Então, o set resizable tem essa característica daqui. Tanto é que o nome é bem grande, né? Então, aqui, exibindo uma janela de tamanho fixo, ou seja, que não pode ser redimensionada, ou seja, que não pode ser reticências. Ele não mostra tudo, porque eu não consigo maximizar esse negócio, ele não vai mostrar o título todo. Então, esse daqui é um exemplo bem legal. A gente tem aqui uma janela começando minimizada. O nome do minimizado é iconified, né? Você está iconizando ela. Você está transformando ela num ícone para a tua barra de tarefas. Então, você tem aqui o Set Extended State Iconified. Você está vendo que esse cara está tudo em maiúsculo. Se ele está tudo em maiúsculo, isso aqui é uma constante. E é uma constante que você vai poder utilizar para dizer que a sua janela vai começar iconizada. Rodando esse cara para a gente visualizar, né? Olha lá o que acontece. Compilou, rodou. A aplicação está rodando e você pode ver que ela está aqui, ó. Ela não apareceu, mas ela está minimizada. Se eu clico nela, ele restaura essa janela daqui. E o que eu fiz aqui no restaurar? Restaurou a minha janela aqui. E aí você tem essa característica de poder restaurar a janela, né? Então você tem essa possibilidade daí, iniciar ela iconizada. Tem algumas vezes que é interessante quando você precisa fazer isso num programa desktop. Você quer que algo aconteça, mas você minimiza a janela e deixa rodando ali, e aí depois que o processo terminar, você manda mostrar a janela. Então você inicia ela iconizada, terminou o processo, você manda maximizar ou restaurar o tamanho dela ou redimensionar simplesmente. Então também é legal. A gente já tinha visto o Set Location Relative To, né? O Set Location Relative To é para posicionar a tua janela relativamente a alguém. Quando eu passo null, eu estou dizendo que é posicionada relativamente a ninguém. Ele entende esse ninguém como sendo o seu desktop, tua área de trabalho. Então, ele centraliza no centro da tua janela, da tua tela. Se você tiver uma outra janela e quiser abrir uma janelinha centralizada, aí você vai precisar passar qual foi a janela que você estava chamando isso daqui e ele centraliza nessa daí. Ele vai pegar como referência as dimensões da outra e coloca no centro dessa. É essa a ideia daí do relative to, né? Ele faz relacionado, né? Relativo, posição relativa a algum objeto que você passaria aqui. Você pode começar com a tua janela, isso daqui é muito comum da gente ver, ela maximizada, né? Então, você inicia e a tua aplicação já começa com a tela cheia. Isso daí é muito comum. Então, você tem ainda dentro do método setExtendedState, você tem lá mais uma constante, que é o maximized underline both. Então, ele está falando que é maximizado em ambas as direções, tanto na largura como na altura, né? Ele vai na vertical e na horizontal, ele vai maximizar. Isso aqui é legal porque você inicia a tua aplicação e ela já vai estar maximizada. Você começou, pum, ele já está maximizado aí, já está ocupando todo o espaço. Se você quiser ver esse efeito dele maximizar, lembro, coloca a visibilidade antes, né? Sempre deixando a chamada do construtor em primeiro lugar, pode colocar o set visual aqui, você vai começar a ver tudo primeiro. Então, você vai ver ele criar ela aqui no canto, né? Aí você vai ver ele posicionar aqui e vai ver ele maximizar. Então, tem todo esse problema que você pode ver. E aí você pode se perguntar, por que que eu coloquei esse cara aqui, o set size, né? Se eu executar a minha aplicação, ele vai começar maximizado, e se eu restaurar ela, ela vai vir com o tamanho pequeno. Então,
eu estou dando um tamanho que é, se eu restaurar, ela vai ficar nesse tamanho específico daqui. É essa a ideia daí do set size, já iniciando com uma janela maximizada. Porque quando eu restauro, ela volta para esse tamanho do set size que a gente especificou. Então, por conta disso, eu utilizo o set size, porque era algo normal, comum, qualquer um pensa assim, já que eu estou começando com a janela maximizada, por que eu tenho que usar o set size? Porque se você restaurar, ela tem que voltar para um estado. Se você não tiver isso, ela vai virar um pontinho pequenininho lá no cantinho superior esquerdo, né? Então, não fica muito legal da gente ver. Para centralizar, a gente já tinha visto. Para definir um ícone, legal. Para definir um ícone, eu preciso carregar isso daí dentro de um objeto chamado ImageIcon. Então, é uma classe específica para carregar imagens, né? Carregar figuras. Eu tenho um ícone aqui, que é o ícone 01 PNG. Se vocês olharem na nossa pastinha, tem esse cara daqui. É esse símbolo aqui de uma patinha, de um gato. Tá ali. Esse cara daqui, eu chamo ele, então, ImageIcon. Criei um objeto chamado ícone, igual a new ImageIcon, e eu passei um nome da onde está a minha imagem. Aqui é o caminho completo, beleza? Já como a imagem está na mesma pasta, no mesmo local que o meu arquivo fonte, então não tenho problema nenhum, né? Então, que o meu ponto .class gerado, ele vai achar esse cara daqui. Após isso daí, a gente tem um método dentro do JFrame chamado setIconImage. E aí eu peço para você ter um pouquinho de atenção. O nome da classe que a gente pega uma imagem é ImageIcon. O método é IconImage. É o oposto, né? E aí você vai colocar lá o seu ícone.getImage. E aí ele vai pegar a imagem, vai retornar a imagem setando isso daqui. E aí, rodando a tua aplicação, a gente até agora estava com um desenho lá, né, do símbolozinho do triângulo lá do Java, compilando esse cara e executando, você vai ver agora aqui, ó, a patinha de um gato aqui como ícone. Então, ele modifica esse desenho daqui. Na minha interface gráfica, ela não tem os ícones na janela. Nas interfaces gráficas que colocam o ícone na janela, esse desenho também aparece aqui. Então, se você estiver rodando em um sistema que tem uma interface gráfica, seja Windows, Linux ou Mac, que coloque a imagem do ícone aqui, ele aparecerá ou em qualquer outra posição da janela. Se coloca, ele aparece já para você aqui também, tá bom? A gente viu cor de fundo, né? A gente tinha visto a cor de fundo, eu tinha colocado aquela cor maldosa, né? Que era um azul que doía o olho, que eu só de lembrar sinto dor. Rodando isso daí, olha só. Eu posso especificar outras cores. A gente tinha utilizado aqui, né? Inicialmente, o color com uma cor padrão. Então, acho que a gente tinha colocado color.blue. Eu posso colocar uma cor formada pelo padrão RGB. Então, a classe Color, ela me permite especificar uma cor através do padrão RGB. Então, você tem lá, eu coloquei 127 de R, 34 de Green e 20 de Blue. E aí, deu aquela cor lá. Simplesmente eu joguei valores aleatórios, não faço a mínima ideia, não é da minha área especificar cor. Eu simplesmente peguei chutei valores aqui e coloquei, deu um roxo estranho lá. É isso daí. Eu não preciso criar um objeto, eu posso fazer a chamada anônima, né? E a gente já viu como funciona isso daqui. Eu estou instanciando uma nova cor, mas eu não estou dando nome para esse objeto, porque ele já vai passar como parâmetro para o setBackground, que recebe um objeto do tipo color, né? E aí, beleza, ele recebe um objeto do tipo color e funciona perfeitinho daqui. Então, isso daqui é só para a parte de janelas, né? Deixa eu ver, centralizada, cor de fundo 2, definindo ícone. Já vimos esses caras. Vamos continuar a nossa brincadeira. Vamos dar uma olhada em rótulos. Rótulos são coisinhas legais. Então, rótulos. Nós temos rótulos. Rótulos são os textos fixos que aparecem nas nossas aplicações. Então, vamos ver aqui um primeiro exemplo. Vou compilar e vou executar e a gente vai visualizar esse cara daqui. Então, isso daqui vai ser o nosso diferencial. A gente vai ter agora a colocação de rótulos. Note o seguinte,
Um rótulo, ele pode ser de uma cor específica, de um tamanho específico, com uma fonte, e estar em uma posição específica. Então, são essas as características que a gente tem. Isso daí é algo extremamente interessante e importante para a gente. É muito importante você entender isso daí. Não é porque você coloca um rótulo que você pode modificá-lo. Ele é um texto fixo. É o texto fixo. Esse texto aqui está escrito, eu não consigo mexer nele. Olha lá. Está paradão o texto aqui. É uma, né, é uma impressão que você fez e você não pode mexer. É aquilo dali. Então vamos ver quais são as características desse cara daqui. Vamos dar uma olhada rápida nesse cara daqui. Ele é criado através dos J-labels da vida. Então, o objeto que cria rótulos, rótulo em inglês é label, tudo é sempre J-label, beleza? Então, J-label. Então, a gente tem lá o J maiúsculo, porque ele foi uma aprimoração do swing, né? Então, o J-label, eu chamei de rótulo 1, rótulo 2, rótulo 3 e rótulo 4. Sempre recomendo colocar nomes significativos quando você for utilizar criação de muitos objetos. Nesse caso, como é um exemplo, são 4 coisas, 1, 2, 3, 4, para a gente poder visualizar. Criei aqui um container para a gente poder manipular a tela. Então, o container, ele não fica dentro do swing, ele fica dentro do AWT. Por isso está aqui java.awt.asterisco. E aí você tem lá um container tela igual a get content pane. Estou pegando o conteúdo do painel. Lembra aquela história que eu falei para vocês dos containers de navio? É justamente isso aqui. Eu estou pegando e passando para minha variável tela o conteúdo de toda a janela para que eu possa manipular somente ela. A gente tem no desenvolvimento desktop do Java, ele trabalha com layouts. Quem quiser dar uma olhadinha, na apostila vem explicando bastante coisa de layout. Ele trabalha com vários layouts, e aí você mistura os layouts para você poder posicionar e ele redimensiona, e aí acompanha isso. Nesse momento, eu não vou usar layout, em nenhuma dessas aplicações eu vou utilizar layout. Eu vou simplesmente dizer aonde que eu quero fixar o meu objeto. Então, eu vou falar literalmente qual que é o pixel que eu vou colocar e de quantos pixels é a largura dele, depois o tamanho dele, ele desenha o objeto para mim. Para fazer isso daí, a gente utiliza o método setBounds, né? Opa, pulei uma parte, né? Instanciando os objetos, a gente tem lá o nome do nosso objeto igual a new JLabel. E aí eu já posso setar o texto, né? Que vai aparecer no meu label. Eu posso passar aqui no construtor do JLabel, então passei aqui nome, idade, telefone celular, ou se não, eu poderia utilizar o método setText para colocar o texto, né? Que vai aparecer ali, o texto de rosto. Aí aqui nós temos o setBounds. O setBounds, ele vai setar primeiro aqui as duas referências iniciais, é a posição inicial, e depois aqui é a largura e a altura, né? A largura e a altura. Esse 50 daqui é do ponto 0, 0 dentro da minha janela, eu ando 50 para a direita e baixo 20. Então, é isso daí. Ele marcou um ponto. A partir desse ponto marcado, ele vai andar mais 50 e descer mais 20. E aí ele vai criar uma caixinha, que é onde fica o meu texto. Aí esse daqui, ele anda 50 da borda esquerda da minha janela para a direita, desce 60. Aí desceu 60 pixels. Aí esse cara daqui vai andar 100 e descer 20. E aí ele vai criar um objeto de 100 pixels por 20 pixels. Então, ele vai fazer esse desenho daqui, vai repetir esse processo. A gente tem algumas possibilidades, né? A gente tem duas características que definem a cor. É o set background e o set foreground. Então, o set background é a cor de fundo. O foreground é a cor da letra que aparece dentro do objeto. Então, o foreground é a cor de rosto, né? Eu decidi aqui a primeira vermelha, depois blue, para mostrar a gente utilizando as constantes. E depois eu chamei aqui duas anônimas, né? Que é o 17, 152, 142, 255, 100, 100. Não faço a mínima ideia de que cores são essas. Chutei valores novamente, né? E aí a gente pode mudar as fontes. E aí, para mudar a fonte, a gente tem o setFont. Só que o setFont, a gente chama uma fonte, a classe que representa uma fonte, ela tem um construtor que você passa o tamanho, que você passa qual que é o nome da fonte, qual que é o estilo dela e qual que é o tamanho dela. Então, eu escolhi aqui o primeiro, uma fonte Arial, ela é um fonte ponto bold. Bold é negrito.
italic, itálico. Plain é plano, ou seja, não é nem bold, nem itálico, não é nem negrito e nem itálico. Mas se eu quiser fazer alguma coisa que é negrito mais itálico, eu somo os dois. Não existe um negrito itálico. Você tem que somar esses dois aqui. Isso aqui são constantes que representam números. Beleza? É só para ficar mais fácil. Eu acho que isso aqui é 0, 1 e 2. Deve ser isso daí. Então, você põe 0 para o plano, 1 para o bold, 2 para o itálico. Se você pegar, somar 1 mais 2, dá 3. Então, 3 é o negrito e itálico. E aí, aqui eu coloco o tamanho das fontes e ele já se acerta, ele descobre. Se ele não acha essa fonte no sistema, ele vai usar a fonte padrão, beleza? Ele não vai dar pau, não vai aparecer nada de mensageiro, ele simplesmente vai utilizar a fonte padrão. Por quê? Porque é assim que o sistema operacional funciona. Se você tiver, por exemplo, um arquivo feito no Word com uma fonte que você baixou e você mandar para o coleguinha, quando o coleguinha abrir, isso daí vai aparecer na fonte comum, na fonte padrão do Word. Então, é mais ou menos essa ideia que a gente tem aqui. Após isso daí, tem uma característica muito importante agora. Se lembra que a gente falou que a gente lida com containers? Estou batendo de novo nessa tecla. Ó. Lembra? Container, que contém alguma coisa, que você vai armazenar dentro. Então, eu tinha criado lá minha tela. Minha tela é do tipo container. Então, ela vai conter agora, eu vou colocar dentro dela o rótulo 1, dentro dela o rótulo 2, dentro dela o rótulo 3, dentro dela o rótulo 4. É na ordem que eu vou colocando, ela vai sendo inserida e vai entrando aqui. Então, essa característica é muito importante. Estou fazendo esse esquema daqui de colocar. Por quê? Porque senão, não basta eu declarar o objeto. Declarar o objeto está lá no espaço flutuando. Mas ele não está na minha tela. Como que ele vai para dentro da minha tela quando eu adiciono ele? Então, ele entra dentro da minha tela, ele aparece na minha tela quando eu adiciono ele. Se, por exemplo, eu vou comentar aqui o terceiro, comentei, vou compilar o programa, vou rodar esse programa, você vai ver que ele vai ficar com uma lacuna aqui, ó, a lacuna aparecendo, ele não tem mais esse rótulo dentro dele. O objeto rótulo 3, né, 1, 2, 3, o objeto rótulo 3 existe, ele está lá, mas ele não foi adicionado à tela. Então, você não consegue ver. Ele existe, está lá, mas você não está vendo porque ele não foi adicionado à tela. Então, só tirando aqui, para voltar ao que era. E agora, só para a gente confirmar, olha só. Surgiu, está lá, telefone de novo. E aí você tem os controles básicos, né? Set size, location e visible. Mas aqui são os comandos básicos. Então, instancia o objeto, set bounds para posicionar. Então, as duas primeiras é a posição inicial, as duas últimas são as posições, são os tamanhos que você vai dar. Background, cor de fundo, foreground, cor de rosto. Fonte, aí você vai colocar qual que é a fonte, qual que é o estilo e qual que é o tamanho. Então, são as três características que a gente faz. Após isso daí, a gente adiciona eles dentro da nossa tela. Perfeito, funcionou bonitinho. Então, essa daqui é a grande pegada. Nós não temos um objeto direto para lidar com imagem no Java. Eu acho muito estranho isso daí, mas eu nunca encontrei um que lide direto. Então, a gente usa o próprio label para carregar uma imagem. Então, aqui, eu peguei e carreguei uma imagem, a foto do filhinho de uma ex-aluna nossa de ADS. Ele é o Davi. Está aqui o Davizinho. Cadê? Deixa eu ver se eu arrasto. Deixa eu ver. Redimensionar um pouquinho. Isso, só para eu pegar aqui. Aqui está a imagenzinha do Davi. Então, a gente vai, ó o Davizinho aqui, o Davizinho apareceu. É uma imagem e aí a gente vê a carinha dele. E ele está dentro da minha janela. E ele vai posicionando sempre ao centro. Está aqui o Davizinho. Quando ela estudava comigo, ela ficou grávida, ela se afastou no semestre que foi ganhar ele, aí depois trouxe. E aí, ela estava dando essa aula, eu falei, pô, eu não tenho uma imagem, eu estava procurando, ela falou, tem uma foto do meu filho que você pode usar e eu vou adorar. Então, eu faço uma homenagem sempre ao Davi e eu estou esperando ele vir estudar com a gente aqui na FATEC. Estou torcendo para isso aí acontecer logo. Então, Davizinho já deve estar aí com seus 5 aninhos, né, para mais, e eu estou na expectativa de, daqui a pouco, conseguir receber ele na FATEC como aluno, né? E é legal utilizar. A gente fica aí botando praga nas crianças, né? Eu sei que você vai falar isso. Não, estou desejando mesmo de coração. Dando uma olhada aqui no codigão, o codigão é bem simples, né? A gente pegou, instanciou um image icon, e aí esse image icon a gente carregou dentro do label. Pronto.
Agora, o label, ele tem o construtor que você pode passar, como eu tinha dito para vocês, o texto, e ele já vai fazer o set text, ou se não, a gente pode passar um ícone. E aí a imagem, a gente já tem ali uma imagem carregada dentro dele. Muito tranquilinho também de fazer. E adiciona ele dentro da nossa tela e está tudo funcionando. É essa a grande pegada disso daqui. Continuando, a gente tem agora caixa de texto. Caixa de texto começa a ficar legal o negócio. Caixa de texto é bem da hora. Opa, aqui. Caixa de texto. Vamos lá para uma caixa de texto. Aqui. Vou rodar esse código e a gente vai ver as caixinhas de texto. Eu estou, na verdade, pegando, ao invés de fazer uma aplicação e mostrar tudo, eu peguei uma e fiz vários. Peguei outra e fui modificando e salvando, como a gente sempre faz em aula, né? Aqui eu estou mostrando os rótulos do que a gente tinha, né? Que era o nome, idade, o telefone e o celular. E agora estou colocando caixinhas de texto. E essa caixinha de texto permite eu digitar. Olha lá que legal. Agora permite digitar aqui. E aí você tem caixas de texto, que você insere texto. E é texto. Então, qualquer caractere que possa ser imprimível, você consegue colocar aqui dentro da caixa de texto e armazenar isso daí. E ele te devolve isso daí dentro da propriedade getText, né? Então, ele tem uma propriedade text dentro do objeto caixa de texto. E aí você tem um setText para colocar o texto dentro e o getText para pegar ele. Então, se você quiser colocar um valor, você usa o setText. Se você quiser pegar esse valor que está aqui, que a gente digitou, getText. E aí você tem essas possibilidades. É bem interessante para poder começar a montar o teu formulário, né? E aqui agora, só para a gente ver, iniciou-se mais um objeto que a gente está lidando. A gente estava lidando com o JLabel, a gente agora está lidando com o JTextField. Então, é o caixa de texto, o campo de texto. Criei 4 caixinhas de texto. Você tem que instanciar cada um deles, a gente instanciou também lá o TextField, a gente posicionou os rótulos, posicionou lá as caixas de texto, adicionou os rótulos e adicionou as caixas de texto. É isso? É. Cada objeto a gente cria todas as características e, por fim, adiciona ele na nossa tela. Sim, é isso mesmo. Vamos ver agora, a gente pode mudar os alinhamentos dos textos, né? Então, a gente tem alguns textos que são números, normalmente os números ficam alinhados para o outro lado. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, o nome, e o nome vai ficar aqui, ó, alinhado ao centro. Posso alinhar ao centro. A idade, ela está alinhada agora para a direita. Então, se eu colocar lá uma idade qualquer, ficou alinhada à direita. Aí você tem o telefone, que está forçosamente alinhado à esquerda, mas por padrão, todas as caixas de texto iniciam-se alinhadas à esquerda, e depois nós temos esse daqui, que é o valor padrão também, que eu não modifiquei, se é isso mesmo que eu estou lembrando. Mesmo processo, então a gente seguiu o mesmo processo, só que aí a gente tem agora os alinhamentos. Então a gente fez os Set Horizontal Alignment e a gente disse qual que é o alinhamento que a gente quer. Temos constantes para dizer, então a gente não precisa guardar valor, né? Então a gente tem lá o jtextfield.center, jtextfield.right, jtextfield.left. Então, ou você alinha ao centro, à direita ou à esquerda. Então você tem aí essas possibilidades de alinhamento, beleza? Você pode fazer lá a modificação da fonte, né? A gente também tem um set foreground, então lembrando, foreground é cor de rosto. Então, a cor que está na frente. Quando eu uso um foreground, eu estou mudando a cor da letra que eu estou escrevendo dentro da caixinha de texto. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, para ver como que é isso aqui. Tem que aparecer uma letra vermelha no texto 1, na primeira caixinha. Então, na primeira caixinha, se eu for escrever alguma coisa, o texto sai em vermelho. Na segunda, já vai sair com letra preta normalmente. Então, mudei a cor de texto de uma das caixinhas. Dá para criar esquemas de usabilidade. Quando entrar na caixinha, você muda a cor para dar destaque. Quando sair, né, dá para fazer um monte de coisa. Aqui a gente mudou a cor da letra da caixa de texto. Aqui a gente quer mudar a cor do fundo da caixa, né, de texto. Vamos ver esse cara aqui. Olha lá, agora... Puta, isso sempre dói os olhos, né? Você vai escrever alguma coisa, ficou horrível de ler, mas coloquei um vermelho de fundo. Olha lá, você tem aqui um texto que apareceu. Agora dá para ver o texto, né? Você escreve, mas o fundo foi modificado. Então, a cor de fundo modificada é set background, né?
Então, para você mudar a cor de fundo, set background. Foreground muda a cor da letra, o background muda a cor, que é preenchida aquela parte branquinha dali. E, detalhe, segue o padrão do teu sistema. Se o teu sistema tem um fundo de cor diferente do branco para caixas de texto, vai ser a mesma cor padrão que ele vai seguir. Então, ele segue o padrão do teu sistema aqui. Então, bora a gente ver aqui mais algumas coisas legais. Legal, foco. Foco é muito interessante. O que é o foco? Vamos começar a nossa aplicação. Se vocês perceberam, vou colocar nessa daqui, eu vou rodar ela novamente. Eu não cliquei em nada. Simplesmente eu abri minha aplicação. Aonde o meu cursor está piscando? Lá no campinho nome. Então, não fiz nada, não cliquei com o mouse, já vou digitar. Já saiu lá no campinho nome, ele já foi preenchendo. Então, essa daqui é uma característica muito legal que a gente tem, que ele inicia com o foco. O foco é onde o cursor está. Então, se eu pressionar Tab, ele vai para o próximo objeto visual que ele pode receber foco, que está na ordem. Próximo, Tab novamente, próximo, acabou, ele vai parar? Não, ele volta lá para o primeiro. Então, se você for ver, estou selecionando, estou dando um Shift Home, e ele selecionou tudo aqui. Então, ele consegue fazer esse processo daí de ir marcando, né, as caixinhas e navegando por elas. Vamos ver, então, como que eu aplico isso daí. Se eu quiser mudar aonde o meu cursor começa, eu tenho uma opção chamada Request Focus. Então, você tem que falar para o objeto pedir o foco para ele. Então, objeto, estou pedindo foco para mim. Então, nome do objeto que é visível, que pode ter foco, ponto, Request Focus. Compilou, rodou. Agora, o Request Focus está no texto 3. Se eu começar a digitar, ó, ele começa direto lá no texto 3. Então, ele já posiciona lá aonde está o texto 3, coloca na caixinha do texto 3 para iniciar esse processo daqui. Então, isso daqui é um destaque muito interessante para a gente poder navegar, porque você pode ir de um lugar para outro, você pode, terminou isso aqui e volta, deu uma mensagem de erro, você já pode mandar o foco direto para aquele local. Então, você já pode ir lá ter 3 campos, 4 campos para serem preenchidos, o cara não preencheu um, e você vai submeter isso daí, deu um erro, falou, deu erro no campo telefone, precisa ser preenchido. Você não precisa mandar voltar no primeiro campo, você já pode mandar voltar direto no campo telefone, e aí ele já cai direto no local para correção. Então também tem algumas facilidades de utilização, né? Fica bem interessante isso daí. A gente pode manipular a fonte também, então manipular a fonte também funciona bem. Eu não sou uma boa pessoa para escolhas de fonte. Eu coloquei aqui uma Courrier negrito mais itálico e vamos ver a diferença, né? Você começa a tua aplicação, então na hora que você for escrever o texto lá, ele vai sair negrito, então ele está mais escurinho, ele está inclinadinho, está itálico, e o tamanho da fonte é 10, tá mais reduzidinho ainda, então está menorzinho. Você pode fazer isso daí, tem essas características, essas possibilidades de modificação da caixa de texto, né? Então, isso daí é a caixa de texto. Vou fechar um pouco dessas coisas, né, que tem bastante aberto. Vamos ver agora, a gente tem uma caixa de texto chamada caixa de texto formatada. Essa caixa de texto formatada, ela serve para a gente utilizar formatações específicas. Por exemplo, você tem o CEP. O CEP tem um formato. Placa de carro. Quem usava máscara em placa de carro se danou. Tem que corrigir o sistema porque mudou a forma de segmentar lá. A gente tem, acho que agora, o segundo número ele pode ser uma letra, né? Então, você tem 3 letras, um número, um campo que pode ser número ou letra, mais 3 números, né? Mais 2 números. Então, mudou, você tem que mudar a máscara. Mas o CEP é uma máscara comum, o CEP é muito comum a gente ver. Então, agora eu vou pressionar, você não vai ver minha mão, mas eu estou pressionando letras. Então, eu estou pressionando a parte de letras aqui, nada. Agora eu vou pressionar a parte de números. E aí ele deixa você preencher. Então, aqui é uma máscara para aceitar números, e aí ainda coloquei aqui, ó, que são alguns caracteres, e ele vai preenchendo isso daqui, 1, 2, 3, 4, 5. E aí depois ele tem mais 1, 2, 3. É essa aí a formatação dele. Então ele tem 5 caracteres, um tracinho, 3 caracteres.
eu coloquei assim para o CEP. Tem aqui a formatação para os números, né, de telefone, tem aqui. Tem também para o CPF. Então, colocar aqui para o CPF, olha lá, digitação do CPF. Não é um validador de CPF, é somente uma máscara, beleza? Não é um validador de data, simplesmente uma máscara. Então, eu estou colocando aqui qualquer valor. Posso inserir qualquer valor maluco, numérico, que ele vai aceitar. Isso daqui é simplesmente para ter a máscara para dizer aonde vou ter os caracteres, né? Então, vamos ver como que funciona esse esquema daqui. Para a gente colocar uma máscara, dentro do Swing tem um outro pacote chamado Text, e dentro dele tem o Mask Formatter. O Mask Formatter é um mascarador, né? É ele que faz as nossas máscaras. Então, a gente vai criar os objetos rótulo. Agora, a gente vai criar as caixas de texto formatadas, é o JFormatted Text Field, e a gente vai criar as nossas máscaras de formatação. Então, Mask Formatter. E aí, beleza. Mesmo processo, vai instanciar cada uma delas, e agora eu coloquei dentro de um bloco try, e aí se você não colocar isso aqui, vai dar um erro, que é um erro de conversão. Isso aqui, toda vez que eu vi, é desse jeito. Não me pergunte por que eu sigo esse processo. E você tem aqui o joguinho da velha para número. Eu sigo, entendeu? Todo mundo faz, por que eu vou ser o... Logo eu, um Hellis mortal. Se o cara que criou usa dessa forma, por que eu não vou usar, né? Até hoje também não perdi muito tempo para pesquisar, porque a gente usa muito pouco, né? Mas eu coloquei a minha máscara de formatação, então ela entra em formato string, e eu coloco o joguinho da velha para ser número, e o tracinho para identificar que naquela posição vai ter um traço, não vai poder entrar. Então, esse caractere daqui é fixo. O parênteses, o traço, os pontos e o traço, e as barras para data. E aí, a gente tem lá, então, a instanciação dos nossos objetos do tipo máscara. E agora eu utilizo algo que eu acho muito legal, que é o placeholder. O placeholder é aquele caractere que vem preenchendo a tua caixa de texto de alguma forma, né? Para que você veja. Tem o text que é utilizado lá no placeholder, por exemplo. Preencha o nome. Aí você clica dentro da caixinha, aquele texto some, né? É exatamente isso aqui, é para você ver o que é para ser feito. Nesse caso, a gente tem aqui um set placeholder character. Esse cara daqui é um caractere que vai ser utilizado para dizer aonde a gente tem que preencher alguma letra. Nesse caso, ele substitui. Aonde tem aqui um joguinho da velha, vai ficar um underline. E aí, ali eu preciso digitar alguma coisa. Então, ele substitui o caractere. Note, esse cara aqui é um char. Então, é um caractere, literalmente. Então, ele vai utilizar esse cara para fazer essa meta-substituição. Não aparece muito na hora que a gente roda, né? Não fica aparecendo muito. Deixa eu ver aqui, ó. No primeiro é que mais aparece. Os outros, a fonte está um pouco maior, não aparece. Mas ele fica aqui, ó, com um underlinezinho, né? Bem aqui. É justamente esse placeholder underline que eu coloquei. Se você colocar qualquer outra coisa, sei lá, ponto, vai ficar muito feio. Olha lá, ele fica um monte de pontinho. E aí você vai digitando, ele vai substituindo os pontos, ó. É isso daí que ele faz, né? É o caractere de substituição, para saber que tem que ser digitado alguma coisa ali. Após isso daí, se acontecer algum problema, você sabe o que vai acontecer aqui? Nada. É uma ótima forma de tratar uma exceção. Se der problema, azar, deu problema, vamos continuar. E ele continua numa boa. Se você olhar a saída, realmente, só para mostrar, né? Se você digitar qualquer coisa aqui, né, ele pode dar erro, a gente está tirando a exceção, a gente não está fazendo nada, mas a gente poderia imprimir a exception aqui. A gente tem as caixas de texto formatada. A caixa de texto formatada, eu posso passar a máscara, né? Então, eu vou passar aqui a máscara de formatação dela. E aí, entre os parênteses do construtor, eu estou passando a máscara de formatação. Essa máscara de formatação já vai ser colocada ali dentro e funciona. Uso set bound, set foreground, set background, set font, da mesma forma. Então, esse aqui já está mostrando tudo que a gente
poderia fazer. E aí a gente muda a cor de fundo, muda a cor de rosto, muda tudo, né? Então, já mostrou exatamente como que é o esquema nosso da caixa de texto formatada, né? Caixa de texto formatada, muito legalzinha, para a gente ter entradas padronizadas. Botões, aí começa a ficar legal, né? Botões, eu não sei porque me lembra um desenho que a menina fala assim, do botões, e aí é o nome do cachorrinho dela. Toda vez que eu vou falar da aula de botões, eu lembro desse bendito desse desenho. Vamos ver aqui como que funcionam os nossos botões. Começando lá o nosso exemplinho de botões, compilando e executando, tá lá nosso primeiro botão. Olha lá que bonitinho. E o botão tem algumas características que eu acho que são importantes da gente visualizar, né? Eu sei que o vídeo não colabora muito, fica muito distante, mas se você chegar mais próximo com carinho e com vontade, você vai ver que o botão, ele tá com uma borda mais escura. Então ele tem uma bordinha aqui, ó. Quando eu passo o mouse em cima, fica uma borda mais escura. Quando eu tiro o mouse, ó, essa bordinha sai. Ó, é bem delicadinho, ó. Quase não dá para ver, né? Mas tem aí uma exemplificação. Ele tem essa bordinha aí, quer dizer então que o mouse está sobre ele. Ele faz isso daí. Se você perceber outra coisa, né? Existe aqui um contorno sobre o procurar. Tem uma bordinha ao entorno do procurar. Por quê? Porque o foco está nesse botão. Então, se eu pressionar, eu vou pressionar a barra de espaço e vou manter ela pressionada. Olha lá o que acontece. Muda o formato do botão. Se eu soltar a barra de espaço, ele volta. É a mesma ação que eu parar o mouse em cima, clicar com o botão esquerdo, manter ele pressionado. O botão ele foi pressionado. Se você puxar o mouse para fora, ele ainda está pressionado. E você soltar, ele volta. Isso daí não gera clique. E aí a gente tem lá, quando você afunda o botão do mouse, você pressionou. Então você fez o movimento mouse down. Quando você tira ele de cima e solta, você faz um mouse leave, você libera o mouse up, né? Mas só que essa ação de clicar, afundar o botão, soltar ele voltar para cima, só vai gerar um clique sobre o botão se você fizer isso em cima do botão. Se você tirar o mouse de cima, ele perde a ação. Então, é algumas características do botão. Vamos ver mais coisas do botão, né? Vamos ver aí como que a gente monta. O botão, simplesinho, é um JButton. Então, um JButton, você vai criar lá o seu botão, então declara ele como botão, e aí você pode passar o texto que você quer. Passou lá o texto que você quer, você pode setar a posição dele e adiciona ele na tela. Acabou esse exemplo aqui, bem simples. A gente pode colocar botão com imagem, eu coloquei aqui um íconezinho de smile para a gente ver, compilando esse cara. E aí você tem um botãozinho com uma imagem. E aí você tem lá o processo normal, né, de clicar, afundar e sair. Você tem também, mesmo esquema, image icon, no construtor você passa esse objeto criado, né? Você tem a possibilidade de trabalhar com vários botões, então aqui eu criei 4 botões para a gente ver como que funciona o foco, né? Então, nesse caso daqui, o foco é diferente. Eu não tenho uma forma de falar, do botão falar assim, eu quero foco. Então, ele pediu foco para ele. A gente tem que falar quem que vai iniciar, e esse foco é diferente, a gente vai ver aqui. Quando a gente tem um grupo de botões, você tem um botão que você pode definir ele como o botão que é padrão. Quando você der um Enter, é ele que é executado. Então, você tem que chamar um getRootPane, que é um método do seu JFrame, e aí nele você seta lá o default button, né? No caso, eu estou dizendo que é o botão 4. Vamos ver aqui a diferença. Rodando essa aplicação, você consegue visualizar que a borda do botão sair está diferente. Ela parece que eu estou com o mouse em cima dela, mas o meu mouse ele está aqui, ó, não está sobre ela. E aqui, ó, você vê que ele só acende, mas ele tem essa bordinha mais grossa. Se eu pegar e teclar Enter, ele vai executar a ação desse botão sair daí, se houver.
Se eu pressionar barra de espaço, qual dos botões será ativado? É o primeiro botão, porque se você perceber, ó, o foco está aqui, ó, tá vendo? Tem uma bordinha. Vou tirar o mouse de cima, pressionei a barra de espaço, tá lá. Se eu pressionar ESC também, ele vai cancelar isso daí. Pressionando Tab, ele vai navegar. Então você vê que aquela bordinha que tinha aqui em torno do procurar passou aqui para o voltar. O voltar agora tem essa bordinha. Pressionando Tab mais uma vez. Tab, olha lá, foi para o entorno do próximo. Mais uma vez foi para o entorno do sair, mais uma vez ele voltou lá para cima. Então a navegação entre os botões, feita com Tab, qualquer objeto visual estaria entrando nesse esquema de navegação. E a gente tem aqui botão com imagem, né? A gente pode ter algo assim, compilando e executando. Então, eu posso colocar um texto junto com uma imagem. Então, aqui eu posso colocar um íconezinho. E aqui não são ícones, né? Eu peguei imagens aleatórias da internet, ou eu achei no computador, simplesmente fui lá, procurei e coloquei, pronto. Não tive trabalho de pegar um conjunto de ícones de tamanho padronizado, não. Foi simplesmente pegando qualquer imagem daqui e colocando. A gente pode trabalhar, esse aqui a gente já viu, de vários botões. A gente pode mudar as cores de fundo, né? Então, só para a gente ver o que acontece, a gente pode setar lá uma cor de fundo diferente, ou mudar a cor do texto, que é o foreground, né? Ou muda o background, ou muda o foreground. Então, compilando e executando esse cara, você vai ver que você pode deixar assim um circo maravilhoso, né? Então tá um circão lá, umas cores bem cavalas. Ou você pode, por exemplo, mudar a cor da letra. Aí é o foreground. Compilando, executando. E aí você tem aqui a mudança das cores também, né? Então você pode mudar as cores aqui. Eu coloquei algumas cores aleatórias. Tá aí os nossos botões. Os nossos botões, por enquanto, não fazem nada e esse é o objetivo inicial. É somente a gente ver o objeto, entender algumas propriedades dele, mas não fazer alguma coisa ainda efetivamente. Um botão com ação entra agora. Então vamos ver aqui, por exemplo, o botão sair, que eu acho que é o clássico dos clássicos dos exemplos, né? Então vamos ver o que acontece. Eu vou compilar o meu programa, vou rodar o meu programa, e agora a gente tem uma aplicação que, se eu clico no botãozinho, ela sai. E aí ela finaliza a execução. Muito bonitinho, funcionando nossa primeira ação. Para que a gente possa trabalhar com ações, a gente precisa tratar, ouvir os eventos. Os eventos ficam dentro do pacote event, dentro do AWT. Então, não basta importar tudo do AWT. Eu tenho que colocar um ponto, importar o pacote event, e aí coloco um ponto, um asterisco para ele, eu importo tudo de evento e a gente pode manipular isso daí. Então, dando uma olhada como que funciona, aqui está tudo normal, a gente criou o objeto botão, colocou a nossa tela de containers, disse que não vai ter layout, criamos o botão, posicionamos o botão. Agora, a gente está criando uma função, a gente está escrevendo ela, olha lá, ela está aqui entre parênteses, a gente está chamando um construtor e está passando o código para ele. Então, aqui dentro, a gente está fazendo a chamada de um objeto anônimo, do tipo Action Listener, e esse Action Listener a gente está implementando, então por isso ele tem essa chamada daqui. Então a gente está implementando esse código. Esse cara daqui, o Action Listener, ele tem um método que eu devo de implementar, é obrigatório. O nome do método para fazer, para a gente poder fazer essa ação, se chama Action Performant. É tipo o toString, que consegue converter qualquer objeto para string, né? Então, se eu adicionar um Action Listener e colocar o meu código no Action Performant, eu estou criando a minha ação de, ao clicar no botão, ser executado alguma coisa. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou imprimindo o meu Action Event, para eu ver lá o evento, e além de imprimir o evento, eu estou dando um system.exit igual a 0. Estou saindo da minha aplicação. Então, eu acabei de criar um evento que vai mostrar o que está acontecendo, um evento de ação que aconteceu, e depois vai sair. Se você olhar bem aqui na nossa aplicação, tá lá bonitinho, você vai sair, ele vai imprimir esse Action Event, que é ali o que a gente colocou. Eu coloquei só para a gente ver que dá para fazer isso aí, para a gente ver na telinha de saída, né? E aí ele mostra qual que foi, ó lá. Acionou um Action Performance, foi através do botão sair,
E aí ele está explicando tudo o que está acontecendo aqui. Está tudo detalhado, bonitinho. Então essa é a brincadeira. A gente fez aí a nossa primeira ação. Nas próximas aulas a gente vê mais alguns exemplos. Se quiserem em seguida, uma olhadinha lá, fiquem à vontade. Tendo qualquer dúvida, dá um grito aí, eu tô por aí. Um beijo, um abraço para vocês, uma ótima semana e um ótimo final de semana. E até a aula que vem.